Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais este encontro do Catequese em Cristo. Eu sou Maurício, gostaria de desejar a paz de Jesus e o amor de Maria a você, seus amigos, sua família, seus colegas de trabalho, filhos, pais, a todas as pessoas que fazem parte da sua vida. Estamos aqui iniciando o encontro número 8. Nesse encontro, estamos trabalhando um tema bastante importante para a nossa caminhada, para a nossa vida catequética, para a nossa vida cristã católica. Vamos falar de pecado. Vai ser um encontro talvez não tão longo quanto os anteriores, mas muito importante, muito profundo, pois o pecado é aquilo que nos diferencia de nosso Senhor Jesus Cristo e de Maria. Maria e Jesus são considerados aqueles que nunca pecaram, aqueles isentos e livres de todo este mal que muitas vezes se apodera do homem, da mulher, mesmo que numa pequena proporção, e fazem com que a gente se desvie do caminho de Deus. Esse é o pecado. E a gente vai falar que a nossa igreja ela nos auxilia a compreender a nossa vida, a compreender os nossos erros, para que a gente possa buscar sempre melhores caminhos. Pecado, erro humano ou desvio aos ensinamentos de Deus. É disso que a gente vai tratar aqui. Espero que você goste, é um tema muito importante, porque Jesus nos convida a uma vida santa, Jesus nos convida à santidade. E o que é a santidade, senão nós evitarmos o pecado ao máximo? Somos pecadores, sim, mas podemos viver em busca de uma vida sem pecados. Muito difícil. Você aí do outro lado sabemos que a gente falha, a gente erra, a gente cai muitas vezes em erros contra a nossa própria vontade, mas estamos sempre firmes e fortes na missão de levantar a cabeça, nos reerguer e seguir rumo ao reino dos céus. Com nossos erros e acertos, Jesus nos ama e a gente tem que sempre buscar o melhor, buscar uma vida santa. Vamos falar aqui de algumas palavras que ajudam a gente a compreender a origem do entendimento do pecado, a origem de como não só judeus, mas também nós cristãos compreendemos essa palavra, compreendemos esse ensinamento bíblico. Do hebraico chatá, e é representado por essas 3 letras, hebraico chatá, do grego amartiá, pelo menos é dessa forma que eu vi no Google Tradutor, tá bom? Amartiá. E do latim peccatum, ou peco, Essas 3 formas aqui, essas 3 traduções, hebraica, grega e latina, são o que originam a palavra que em português nós chamamos de pecado. E o que elas querem nos dizer? Elas querem nos dizer quebra, desvio, uma saída do caminho, errar o alvo. Quando a gente busca as traduções, a etimologia dessas palavras, a gente vai chegar nessas explicações. Um desvio de conduta, uma saída daquele caminho que seria o adequado, uma quebra. Então é isso que o pecado nos traz, é isso que ele representa para nós. Por isso a gente utiliza aqui uma foto tão dura, tão pesada, de um homem rasgando um coração. Por que eu trago essa foto? Para reforçar a nossa internalização desse tema tão especial para nós, desse tema tão importante. Porque quando pecamos, estamos rasgando um pouquinho do amor de Cristo, Estamos rasgando tudo aquilo que Ele fez por nós, A gente está machucando um pouco todo o amor que Ele nos transmite, não só na cruz, mas ao longo de toda a nossa vida. A cada pecado que cometemos, estamos desmerecendo em alguma proporção o que Jesus fez por nós. E isso é motivo de muita tristeza, por isso o arrependimento e por isso a igreja nos oferece a oportunidade da penitência, da confissão, para que nós, mesmo caindo, possamos nos levantar arrependidos rumo aos céus. É por essas e outras que a Igreja Católica, de fato, é uma família maravilhosa, é a expressão de Cristo para nós, na nossa vida. A Santa Mãe Igreja, ela traz para nós todos os elementos que a gente precisa para que a nossa alma seja cuidada com carinho e chegue até Jesus um dia. E esse pecado, de acordo com o cânon católico, de acordo com as nossas regras católicas, que foram sendo cada vez mais bem aprofundadas por grandes especialistas, teólogos da igreja ao longo da história, dentre eles Santo Agostinho, que eu já falei num vídeo para trás no encontro, e a gente ainda vai falar muito de Santo Agostinho. Ele definiu o pecado como um ato ou um desejo contrário às leis de Deus. Ou seja,
desvio da conduta, um erro de alvo. Mesmo praticando, a gente pode voltar atrás, a gente pode se arrepender se isso for verdadeiro. Por isso, o sacramento da confissão. E a nossa igreja, ela categoriza o pecado em 3 formas diferentes, ou seja, existem 3 categorias de pecados. Talvez o mais conhecido deles, a gente ouve muito falar, especialmente pelos ensinamentos do Gênesis, Adão e Eva, o pecado original. Involuntariamente já nascemos marcados pelos pecados de nossos antepassados, de nossos pais. O batismo nos livra desse pecado. Então, o que é o pecado original? O pecado original é a simbologia, a representação daquilo que Adão e Eva fizeram no Jardim do Éden. Quando Deus fez a orientação, pediu para que eles não caíssem nas tentações e eles caíram. Então, esse ficou marcado como um pecado. Então, o homem já nasce de um pecado da carne. Ninguém está dizendo que é ruim o amor, a relação entre homem e mulher, mas ele marca de fato uma lembrança do que os nossos antepassados fizeram. E se a gente se considera e é filho de Deus, nossos antepassados, eles vêm de toda a história do Gênesis. Por isso, o pecado original, o pecado da carne, ele já vem em cada ser que nasce neste mundo. Por isso que a orientação da igreja é sempre que o batismo dos nossos bebês, das nossas crianças, seja feito o mais rápido possível após nascer, porque com o batismo há uma grande lavagem espiritual desse pecado. Então, o pecado original é uma das categorias de pecado, de acordo com as regras, de acordo com as orientações da Igreja Católica. Existe também o pecado mortal. É cometido quando ao mesmo tempo há matéria grave, plena consciência e deliberado consentimento, leva ao inferno se não for confessado. Então, como o próprio nome diz, um pecado mortal não quer dizer que ele não seja passível de arrependimento, mas é algum tipo de pecado que tem uma gravidade tamanha que, se ele não for confessado por um arrependimento verdadeiro, puro, do coração daquele que cometeu, ele nem leva a purgatório, ele já leva direto ao inferno, de acordo com o cânon católico, de acordo com as nossas orientações e regras espirituais que foram sendo compreendidas e foram sendo apresentadas ao povo ao longo de toda a história. Temos também uma terceira categoria chamada venial. Alguém já ouviu falar? Então, Igreja Católica, pecado original, pecado mortal, pecado venial. Comete-se quando se trata de matéria leve ou mesmo grave, mas sem pleno conhecimento ou sem total consentimento. Leva ao purgatório se não for confessado. Para aquelas pessoas que não compreendem essa divisão entre inferno, céu e purgatório, eu vou tentar explicar de uma maneira rápida e bem simples. De acordo com a palavra de Deus, nós temos o reino dos maus, o reino dos ruins, aquele que tem um domínio de Lúcifer, do diabo, que é o inferno, para onde as almas que não se arrependem, aquelas almas que cometeram pecados e que não se arrependeram, não se confessaram, não buscaram dentro do seu coração a conversão, elas vão ao inferno, elas são puxadas, essas almas são puxadas pelo mal, inferno. E já no lado do reino dos céus, que é o lado que Jesus prepara para cada um de nós, nós temos o céu. E esse céu ele pode ter um momento de purificação, um momento de espera chamado purgatório. Então aquelas almas que vão ao purgatório são aquelas almas que passaram por uma vida de erros, de problemas, de pecados, mas que tiveram sacramentos, tiveram arrependimento, tiveram a devida orientação para que pudessem buscar a verdade. Esse é o purgatório, é como se fosse uma preparação dessas almas para alcançar o céu. E aquelas almas puras, santas, aquelas almas dignas do reino dos céus, elas já são puxadas por Jesus diretamente, compreendemos? Por isso que existem algumas categorias de pecado. Esses pecados, se eles não são confessados, se eles não são arrependidos com puro e verdadeiro sentimento, eles levam essas almas, infelizmente, ao lado ruim, ao inferno. Pecado mortal, pecado venial, pecado original. Vocês conheciam como cristãos católicos? Aqui está uma apresentação do cânon da nossa igreja, das nossas regras e das nossas leis. E aí a gente tem aqui uma forma talvez bem rotineira, né? A gente vai falar aqui da realidade do ser humano. A gente vai falar aqui de como esses pecados podem se manifestar no nosso dia a dia, na nossa vida. Vamos falar aqui de vício. O que é o vício?
O vício é a repetição desenfreada de pecados que levam ao encarceramento interior. Então, no nosso dia a dia cristão, no nosso dia a dia familiar, nós temos que buscar ao máximo nos libertar de vícios. Porque os vícios, quando a gente comete pecados de uma maneira sequencial, sem conseguir se livrar deles, se tornando vício, nós estamos nos afastando daquilo que Jesus nos pede. Nós estamos empurrando o reino dos céus para longe de nós. Até trago aqui a palavra de um padre muito especial que passou pela minha vida, Padre Nivaldo. Ele falava dos pecados de estimação, Olha que palavra forte, Pecados de estimação, aqueles pecados mesmo pequenos ou leves, mas que a gente não consegue se livrar deles ao longo dos anos. Coisas simples e pequenas que a gente faz, como uma soberba, uma forma às vezes ruim e pesada de tratar os outros, ou algum tipo de vício como bebida, coisas que a gente não percebe que sejam pecados que estão permeando a nossa vida. Ele chamava de pecado de estimação, muito pesado. Eu lembro que os ensinamentos dele me fizeram refletir muito sobre isso. Então, nós devemos nos livrar dos vícios, porque os vícios, eles corrompem a nossa alma. Em geral, os vícios podem estar ligados aos chamados 7 pecados capitais, e talvez esses aqui eles são bem conhecidos por muitas pessoas, até porque eles são tratados em livros, em filmes, em várias áreas da nossa vida, do nosso dia a dia, ao longo da sua história e da minha. A gente ouve esse nome, os pecados capitais, que são 7. Vou lembrar eles aqui: soberba, avareza, inveja, ira, luxúria, gula, preguiça. Então são todos pecados que, se a gente não consegue se livrar deles, eles se tornam vícios. E olha o que eles fazem com a gente. Eles nos aprisionam ao longo do tempo. Como a igreja nos orienta a fugir desses pecados? Com confissão contínua, confessando, arrependendo, buscando novos caminhos, novas alternativas. A gente precisa compreender que aqueles erros são pecados. Lembra que no início do nosso encontro a gente falava erro humano ou desvio aos preceitos de Deus. Pecado não é erro humano apenas, é um desvio de conduta daquilo que Jesus nos pede. Então, quando a gente se aprofunda na espiritualidade, na religiosidade, busca os sacramentos, a gente está usando as armas que Jesus nos oferece para nos livrarmos dos vícios, dos pecados, e estarmos cada vez mais próximos do reino de Deus. O que vocês acharam dessa abordagem? Espero que vocês tenham gostado. Falei que era um encontro com um tema bastante importante, pesado. Como vocês sabem, a gente sempre termina nossos encontros, com essas temáticas cristãs, com as perguntas que movem. Eu jogo aqui as perguntas para que você, seja sozinho ou em grupo, possa discutir sobre elas. Os pecados são iguais entre todas as religiões? Será? Muitas religiões, como nós já vimos em encontros anteriores, têm as mesmas bases e correntes. Então é bem possível que a maioria dos erros e pecados eles sejam muito próximos entre as doutrinas religiosas diferentes que nós conhecemos por aí. É possível uma vida sem pecados? Essa é uma resposta que a gente pode refletir muito sobre ela. Muitos santos tentaram essas vidas sem pecados, mas o nosso maior exemplo e espelho é Maria. Claro, Jesus Cristo, que é Deus, digno de toda a glória e livre de erros e pecados. E abaixo de Jesus, abaixo do nosso Deus, Maria é aquela que viveu sem pecados. Por isso que nem morrer ela morreu, ela foi puxada por Jesus para o reino dos céus, Inclusive numa festa muito famosa que nós vivemos todos os anos, que é a Assunção de Maria. Por ser livre de pecados, ela foi assunta aos céus. Jesus pecou em algum momento? A Bíblia nos oferece muitas passagens e histórias onde o próprio Jesus age e se manifesta. Jesus pecou em algum momento? Olha só que temas interessantes e pesados até para a gente discutir. Por isso a catequese em Cristo existe. Pecado, infração, crime, é tudo a mesma coisa. Temos que sempre pensar nisto à luz dos ensinamentos de Jesus. O que é pecado para mim pode não ser pecado para o outro? Olha que pergunta profunda e interessante. Perguntas que movem. Deixo vocês aqui com elas. Que tal uma boa discussão, um bom debate, para que tudo isso possa ser ainda mais aprofundado e internalizado no coração de cada um. Que Jesus e Maria estejam sempre no seu coração, que a paz desse Senhor possa permear a sua vida e o amor de Maria te carregue no colo. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.